Dia 17 de agosto foi comemorado o Dia do Patrimônio Histórico, né? Foi essa semana. Por isso, a gente traz aí no nosso programa de hoje, dois importantes pontos para a nossa história, duas importantes construções, né? Que ficam aqui em Paranaguá. Uma delas é a Catedral Diocesana Nossa Senhora do Santíssimo Rosário e a Igreja de São Benedito, construída, né? Essa segunda por escravos. Aí a gente traz agora essa primeira reportagem de uma série que a gente vai trazer sobre os casarões históricos aqui da nossa cidade, mãe do estado. Roda aí. No país, o Dia do Patrimônio Histórico é comemorado no dia 17 de agosto. A Lei de número 378 de 1937, criada no governo de Getúlio Vargas, sancionou a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, com o objetivo de proteger e preservar os bens culturais do Brasil. Paranaguá é repleta de monumentos importantes e nós fomos até a Igreja Matriz, a Catedral de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Ela foi construída em estilo colonial português e é datada do século XVIII. Mas é o Hamilton, historiador, quem vai contar mais pra gente dessa história. E aí, pessoal, a gente decidiu entrar aqui na Catedral para conhecer um pouco mais sobre a história dessa igreja tão importante para a cidade de Paranaguá. É o Hamilton, que é historiador, vai explicar para nós um pouco mais sobre a fundação, por exemplo, da igreja e a importância dela também, não somente para a cidade de Paranaguá, como também para o Paraná. Então, essa igreja, ela foi fundada em 1578, né, a capela, que viria a ser essa igreja que nós temos hoje aqui, por pessoas que vieram da Ilha da Cotinga. Eram portugueses, espanhóis, eram muito devotos, eles precisavam construir uma igreja para poder expressar o seu sentimento religioso. Essa igreja, ela é provavelmente a igreja mais antiga do sul do Brasil. Devotos, por ser de Nossa Senhora do Rosário, ela parece que é a primeira Nossa Senhora do Rosário do Brasil. Então, é uma igreja muito importante, vários eventos aconteceram aqui dentro. Ela, inicialmente, eram padres jesuítas que vinham catequizar os índios, que faziam as celebrações aqui, né? E da Companhia de Jesus, e depois daí ela recebeu os padres e foi se desenvolvendo. Popularmente, então, nós já escutamos histórias de que essa igreja ela foi construída pelos escravos na época. Essa informação procede mesmo? Na época, a mão de obra era feita pelos escravos. Eles construíram essa igreja, mas tem um fato interessante, eles não podiam assistir missa aqui. Então, eles só construíram. E daí nós vamos seguir para ter uma outra história né, sobre isso, que seria depois a Igreja de São Benedito, para explicar aonde eles fariam a sua devoção, porque eles não podiam ter devoção dentro dessa igreja. Olha, tem fatos muito interessantes que ocorreram na Catedral. E Dom Pedro II, quando ele esteve no Paraná, em 1880, em maio de 1880, ele esteve nessa igreja. E foi o dia mais pomposo dessa igreja na história dela, no século, nós estamos falando do século XIX, final do século XIX. E tem registros disso, relatos, escrevendo que a igreja se encheu de luz e faixas. Então foi um evento que aconteceu, né? E Augusto Saint-Hilaire, que ele andou pelo Brasil, ele era um retratista, ele andou pelo Brasil e fez um livro, Impressões sobre o Brasil. E ele esteve em Paranaguá em 1820 e esteve em Paranaguá no dia da Semana Santa, em 1820. E ele retrata que ele nunca viu um povo tão devoto e uma igreja com uma nave tão comprida. A nave é onde nós estamos aqui. A nave principal da igreja, ela vai do altar até o átrio, que é aquela segunda porta depois da entrada. Tanto pela sua importância como uma das edificações mais antigas do estado do Paraná, bem como pelo valor que representa, a igreja foi tombada pelo patrimônio histórico no ano de 1967. Gente, mas espera aí que ainda tem mais. Ainda na rua Conselheiro Sinimbu, bem pertinho da Igreja Matriz, fica a Igreja São Benedito. A construção da igreja teve início em 1784 e foi edificada no mesmo local onde ficava a Igreja de Nossa Senhora das Mercês. O material utilizado para a construção foi reaproveitado da antiga igreja da Ilha da Cotinga. A gente também deu um pulinho lá. Nós já chegamos aqui então,
na Igreja São Benedito, essa igreja que tem muita história também. Primeiro, é uma igreja que ela está construída bem no meio da rua aqui, na mesma rua, inclusive, da Catedral, que é a Rua Conselheiro Sinimbu, em Paranaguá, mas tem uma justificativa aqui, não é? Eu queria que você falasse também, Hamilton, para nós. Então, Bruna, essa igreja, para nós falarmos dela, nós temos que falar de uma outra igreja, que surgiu em 1677 na Ilha da Cotinga. Era a Igreja Nossa Senhora das Mercês. Essa igreja ela foi construída em 1677 e depois ela foi trazida para cá em 1699. Ela foi trazida para ser construída na Rua da Gamboa, que é essa rua do Conselheiro Sinimbu, no final da Rua da Gamboa. Então, é provável que a cidade acabasse onde está a rua aqui. Por isso que ela está no meio da rua. Então, depois a cidade cresceu em volta ali, né? Que aqui era uma região chamada Campo Grande, próximo daqui na realidade, mas bem, podemos dizer que era aqui. E essa igreja, ela foi trazida para cá, as pedras foram trazidas para cá, para ser construída uma igreja na Rua do Gamboa. Quem trouxe foi Antônio Morato, que era o proprietário da região onde ficava a igreja na Ermida, né, na Ilha da Cotinga. O que aconteceu? Em 1721, Antônio Morato morreu e ele foi enterrado na porta dessa igreja. Então tem uma lápide ali, quem vier aqui nessa igreja para conhecer, do lado direito de quem entra, tem uma lápide no chão de pedra de cantaria e ali era a lápide de Antônio Morato. Então essa igreja foi reconstruída, foi construída sobre as ruínas em 1784, daí os negros construíram escravos. Então foi construída primeiro uma capela e depois nas ruínas dela foi construída a igreja de São Benedito que nós estamos hoje aqui. Mas qual é a relação da igreja matriz com a igreja São Benedito? Os escravos eles vinham, traziam seus senhores na matriz e deixavam nas liteiras, né? Paranaguá não tinha muitas carruagens, eram liteiras. Eles deixavam os senhores na matriz, nas suas missas, eles não podiam assistir a missa lá, e eles vinham e assistiam daí a missa aqui na igreja de São Benedito. Depois, então, da celebração aqui na igreja São Benedito, eles retornavam à catedral para pegar os senhores. Pegar os seus senhores, né? Pegar os seus senhores e daí levar para as suas casas, os seus engenhos, para onde fosse, né? É um altar de madeira muito bonito. Ali vocês podem ver, então, a imagem de São Benedito. Agora, algo curioso, como nós podemos ver aqui, é que ele carrega um saquinho. Hamilton, o que seria? Qual que é a representação? Então, São Benedito, a história do saquinho só existe aqui, em Paranaguá, nessa igreja. A imagem de São Benedito no altar, ela carrega um saquinho na mão direita e uma flor na mão esquerda. Isso diz o quê? São Benedito era uma pessoa que era muito boa e ela levava escondido para os escravos pães. Então ela punha no saquinho e levava pães e levava uma flor. E um dia o patrão dela, o feitor, o capitão do mato, o feitor, parou ela, inquiriu ela, disse: escuta, o que você carrega aí? Ele não podia levar pães para os escravos. E ele disse: eu levo flores. E pensou, né, tô ferrado. Mas no final, quando o patrão dele, o capitão do mato, pediu para abrir o saquinho, tinha flores dentro. Então foi uma espécie de milagre. É uma lenda, né, obviamente, mas é uma história interessante e é o único lugar onde se vê o São Benedito com o saquinho na mão. É isso. Pessoal, fica o convite para você que se interessou pela história passar por esses dois patrimônios históricos e religiosos em Paranaguá. Olha, eu digo sempre aqui no programa, né? Às vezes a gente passa na frente desses locais e não faz ideia do que representam, do que já foi vivido por ali, da história que eles têm, né? Então esse é o objetivo aqui também do programa de sábado, apresentar esses locais a vocês. Por isso que hoje a gente fez essa primeira reportagem voltada exclusivamente a prédios históricos aqui da nossa cidade e na sequência a gente vai trazer outras também para aprendermos juntos, né, sobre a história do início do nosso estado, já que Paranaguá é a cidade mãe aqui do Paraná, né?